Capacitação NR10. Introdução. Matéria. Matéria é tudo que é palpável, tem corpo e forma. No mundo físico, o que não é matéria é energia. Sendo assim, carvão e brasa é matéria, o calor que ele propaga é energia. Fio de cobre é matéria, a eletricidade que nele circula é energia. Uma lâmpada é matéria, a luz que ela irradia é energia. Temos dois tipos de matéria: matéria simples e matéria composta. Matéria simples, ou corpo simples, é formado por um único material, denominado também elemento simples. Exemplos: prata, ouro e cobre, que são os principais condutores elétricos. Matéria composta. Matéria composta, ou corpos compostos, são formados pela combinação de dois ou mais elementos. Como exemplo, o cloreto de sódio, ou sal de cozinha, que é formado pela combinação de cloro e sódio. E também a água, que é a combinação de oxigênio e hidrogênio. Energia. Energia está sempre associada a um trabalho. Podemos dizer que energia é a capacidade que um corpo tem de realizar um determinado trabalho. Temos dois tipos de energia: potencial e cinética. Energia potencial é energia acumulada em um corpo que está em repouso. Como exemplo, temos um corpo que está distante do solo. Quanto mais alto esse corpo estiver, mais energia potencial ele possui. Em caso de queda, com mais força ele baterá no solo. Outro exemplo é a energia elétrica acumulada em baterias e pilhas. Energia cinética. A energia cinética ocorre em consequência do movimento de um corpo ou de cargas elétricas, como por exemplo, um carro em movimento. Importante lembrar que a quantidade de energia neste caso é proporcional ao quadrado da velocidade deste corpo. Energia primária. Energias primárias são as fontes disponíveis na natureza em sua forma direta, antes de ser transformada ou convertida. Como exemplos temos o petróleo, o gás natural, hidráulica, eólica, solar, biomassa, maremotriz e geotérmica. Também temos o raio, que quando toca ao solo, está com apenas 1% da sua energia inicial. Os outros 99% foram transformados em som, luz e calor. Energia secundária é o produto energético de uma etapa de transformação de energia. Pode ter como destino o consumo ou outra etapa de transformação. Como exemplos temos os derivados de petróleo, eletricidade, etanol, carvão vegetal e biodiesel. Temos também a classificação de energia não renovável e energia renovável. Energia não renovável é extraída de fonte natural, não capaz de se regenerar ou na mesma velocidade com que é consumida. Exemplo, nuclear e a carvão. Energia renovável é extraída de fonte natural, capaz de se regenerar de forma mais rápida do que é consumida. Exemplo, eólica, solar e etanol. Átomo. Para estudarmos eletricidade,
é necessário conhecermos alguns conceitos sobre a constituição da matéria. Vamos supor que um pedaço de cobre foi cortado pela metade. Continuamos a fazer esse corte até que chegamos no último pedaço que ainda mantém as características do cobre. Esse é o átomo de cobre. A palavra átomo vem do grego anão e tomos, divisão, ou seja, indivisível. Quando se chegou ao conceito de átomo, acreditava-se que ele era indivisível. O átomo é constituído de uma parte central chamada núcleo e de uma parte periférica formada por elétrons, denominada eletrosfera ou órbita. O núcleo é constituído por dois tipos de partículas: prótons, com carga elétrica positiva, e nêutrons, com carga elétrica neutra. Prótons e nêutrons são responsáveis pela parte mais densa do átomo. Os elétrons circundam o núcleo do átomo e possuem carga elétrica negativa, giram ao redor do núcleo através da eletrosfera e ficam presos no átomo através de atração gravitacional e elétrica. Um átomo pode perder ou ganhar elétrons através da eletrização por contato, atrito ou indução. Os elétrons têm a facilidade de sair ou entrar em um átomo, são denominados de elétrons livres, localizados na última camada da eletrosfera, sendo estes a base da eletricidade dinâmica, ou seja, a corrente elétrica. Todo átomo em condições normais encontra-se em equilíbrio elétrico por conter o mesmo número de prótons e elétrons. Molécula. Molécula é a menor partícula em que pode ser dividida uma substância, de modo que mantém as mesmas características da substância que originou. Conforme fizemos com o átomo de cobre, se pegarmos água e formos cortando ela até que ela chegue ao último pedaço que ainda mantém as características da água, ficaremos com a molécula de água, que são dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Energia elétrica. Campo magnético. São as linhas de força magnética com origem em materiais magnetizados, sejam eles naturais ou artificiais. Também são gerados ao redor de correntes elétricas. Sua unidade de medida é o Tesla. A direção do vetor indução magnética é aquele que se dispõe a pequena agulha e o sentido do vetor indução é aquele para onde o polo norte da agulha aponta, conforme vemos na representação do slide. Nesta nova figura, temos um ímã em forma de barra e em volta dele foi jogada ali malha de ferro. Assim conseguimos visualizar as linhas do campo magnético. Nesta outra ilustração, conseguimos enxergar mais facilmente as linhas de indução magnética do ímã. Por convenção, adotou-se que as linhas de indução saem do polo norte do ímã e chegam ao polo sul. O polo norte atrai elétrons e o polo sul repele elétrons. Fluxo magnético é o produto do campo magnético e da área de secção transversal onde este campo atua. Sua unidade de medida é Weber ou Tesla metro quadrado. Lei de Faraday-Lenz. Essa lei estabelece que a variação de fluxo magnético dentro de bobinas de metal
causa em sua extremidade diferença de potencial, ou seja, tensão elétrica, com possibilidade de fornecimento de corrente. Quanto maior essa variação, maior a tensão induzida. A fórmula apresentada é para uma espira, mas em caso de um número maior de espira, caso seja mantido a área de secção transversal, basta apenas multiplicar pelo número absoluto de espiras conforme a equação apresentada. Nesta imagem, podemos visualizar mais facilmente a geração de energia elétrica, com uma espira girando dentro de um campo magnético em velocidade constante. Nas extremidades da bobina é induzida uma tensão elétrica senoidal. Campo elétrico. Campo elétrico são as linhas de força magnética com origem em materiais magnetizados, sejam eles naturais ou artificiais, e também são geradas ao redor de correntes elétricas. Por convenção, em carga positiva são de saída e em carga negativa de entrada. Importante termos o conhecimento que cargas iguais negativas e positivas se repelem e cargas de sinal diferente se atraem. Eletrostática. A eletricidade é uma forma de energia que faz parte da constituição da matéria, ou seja, ela está presente em todos os corpos. Através dos tempos, muitas experiências comprovaram a existência de um fenômeno. Corpos materiais adquiriam, depois de atritados, a propriedade de atrair outros corpos, como pedaços de cortiça ou papel. A esse fenômeno foi dado o nome de eletrização. Eletrização por atrito. Com atritos de dois corpos eletricamente neutros, acontece a transferência de elétrons de um corpo para o outro, ficando assim um corpo positivo e outro negativo. No exemplo da figura, há o atrito entre o vidro e a lã. Os elétrons livres do vidro são transferidos para a lã, ficando o vidro com carga positiva e a lã com carga negativa. Eletrização por indução. Nesse tipo de eletrização, um corpo neutro e outro carregado, positivo ou negativo. No exemplo da figura do slide, o corpo positivo se aproxima do neutro, atraindo as cargas negativas para si, ficando o lado oposto do corpo induzido com a carga positiva. Ligando este lado positivo à Terra, ele ganha elétrons, deixando novamente o lado oposto neutro. Então, se desfazemos a ligação à Terra, o corpo, que era neutro, agora fica carregado negativamente. Eletrização por contato. Este é o tipo de eletrização que ocorre quando um corpo condutor já eletrizado encosta em outro eletricamente neutro. Conforme o exemplo da imagem, o corpo carregado recebe elétrons do nêutron e os dois corpos, após a finalização do processo, ficam carregados com cargas positivas.